Olá, amados, a paz de Arrucha. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Helena Tanuri, da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos lá? Aí. Sim, né? Perfeito. Então, deixa eu colocar, vamos lá, vamos continuar aqui. Anos na igreja solitárias. Anos na igreja falidas. Emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Exatamente por quê? Porque estão na igreja, não são a igreja. Vão para um templo físico, para a religião, e não são o templo do Espírito. Vão para o caminho da religião, que é a porta larga, e não vão para o caminho que é Yarrucho. Vão ouvir um líder religioso se denominando pastor, que não é pastor, ao invés de ir para o pastor, o único pastor que é Yarrucho. Por isso que a pessoa não tem uma vida transformada de glória em glória. Por quê? Porque estão no físico e não no espírito. A vida não flui. Anos na igreja, morrendo aos poucos. Anos na igreja, maledicentes, invejosas, orgulhosas, ressentidas, amarguradas, doentes. Sim, mas por quê? Porque as pessoas estão anos na igreja, no físico, tá certo? No físico, não no espírito. Então ela está falando morrendo, mas na verdade as pessoas já estão mortas no entendimento quando vão pro físico. Por quê? Porque não estão no espírito, estão no físico. E por isso que as pessoas são invejosas, que ela fala que são invejosas, essas coisas todas. Por quê? Porque são as obras da carne que aflora, porque a pessoa não está no espírito. Está na visão física, na visão carnal, seguindo atos da religião. E não seguindo a Yarrucho, mas seguindo a religião, sendo convertidas à religião e não a Yarrucho. Então o que acontece? Aí a pessoa, realmente, a carne é flora, a pessoa sai da igreja, xinga, maldiz a pessoa, tem inveja e tem ódio, tem isso por quê? Porque tudo isso aí são as obras da carne que aflora, porque a pessoa está com o entendimento mortificado, né, dormindo no entendimento, e a carne que está viva ali. Por quê? Porque esse espírito que vai no templo físico é o espírito do engano, tá? E aí esse espírito faz visita. Faz visita onde? Na alma, onde a alma que somos nós, o sentimento, né? A pessoa sente, né, aquele arrepio, chora e tal, pensa que está cheio do espírito. Quando a pessoa sai da igreja, aí o espírito vai embora também. E aí a carne aflora. Mas quando a gente vai para a porta estreita, que é Yarrucho, anda no caminho que é Yarrucho, permanece nele conforme ele ensinou, andando no espírito, aí a carne ela é mortificada. Entende? O espírito vivifica em nós, é o espírito que pratica o fruto do espírito em nós, como está escrito em Gálatas 5, a partir do versículo 19, né, que diz: mas o fruto do espírito é amor, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Né? Então, ou seja, esses frutos do Espírito tem mais, mas só que eu esqueci alguns aí, né, amados? Mas vocês vejam que é o fruto do Espírito, mas que o próprio Espírito pratica em nós. Por quê? Porque o Espírito está vivificado e a carne está mortificada. Mas as obras da carne, né, que são essas obras que ela está falando, realmente as pessoas que não estão no Espírito vão praticar a obra da carne. Por quê? Porque o Espírito está dormindo, o entendimento, e a carne que está na visão carnal, estão na religião, na visão carnal, colocando como se fosse espiritual, sendo enganados. E por isso que a carne aflora e que a pessoa não tem uma transformação. Agora, ela diz que tem que ter atitude. Tem que ter atitude em quê? Tocar em Jesus como? Aqui o que ela vai falar. Que ela está falando anos e anos na igreja e tal, e sofrendo, e sangrando, e não sei o que, tudo atos religiosos. Mas como a pessoa vai ter atitude para tocar em Yarrucho? A atitude é essa, amado, não tem outra. É você sair da porta larga, que é a porta da religião, a porta do engano, e ir para Yarrucho, que é a porta estreita, que é no espírito. E aí sim, você vai ser levado ao Pai, porque o próprio Yarrucho vai te levar ao Pai, e o Pai vai encher do espírito. É só dessa forma. Não tem outra forma.
Então a atitude que a pessoa tem que ter, a atitude que ela está falando é uma. Ela está falando de atitude, mas vamos ver qual a atitude que a pessoa tem que ter aí para tocar em Jesus, que ela vai falar. Mas a atitude no entendimento é a pessoa sair do físico, do engano da religião e ir para o espírito, para ir à Rushua, que é a porta estreita. Essa é a atitude. Então vamos ver o que ela vai falar. Tem que ter atitude. É extremamente desconfortável, meu sapato está sequinho. É tão bom aqui falar com vocês no púlpito. Mas se eu quero algo novo na minha vida, eu vou ter que fazer algo novo na minha vida. E eu vou ter que escolher entrar. A decisão é sua. Então vocês vejam bem. Aí ele entrou aqui, né, numa piscina como se fosse um tanque batismal, para poder simular, entrar. Entrar onde? Mergulhar. Mas aonde? Entende, amados? Porque entrar, mergulhar. Mergulhar e tocar, né? Como tá aqui, descida, mergulhar fundo, transpor barreira, romper multidões e tocar em Jesus, que a mensagem é essa, né? E tocar em Jesus, que tá aqui, olha, vamos ver. Então ela tá falando disso, né? Ó, e tocar em Jesus. Romper multidões e tocar em Jesus. Mas o tocar em Jesus que ela tá falando é como? Qual a atitude que a pessoa tem que ter? É a atitude de decidir mergulhar. Mergulhar onde? Mergulhar em Arusha? Não. Mergulhar na religião. Ela está falando na religião. Por quê? Ela fala da religião que não é religião porque religião não salva, mas ao mesmo tempo eles falam que Jesus está na igreja. Né? Então, para você mergulhar, você tem que ir na igreja para aceitar Jesus. Então você vê que não bate com o que está na escritura. Né? Porque o próprio Arusha disse, vinde a mim. Não é ir a uma religião, não é ir a um templo físico, mas é ir a ele e seguir a ele. Então vamos continuar. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer. Ninguém podia fazer por aquela mulher. Quando eu entrei, o impacto da água é gelado. Mas é gostoso. Meus pés estão inchados. Isso faz bem para eles. Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Não. Vocês não estão sentindo o que eu estou sentindo. O máximo que pode acontecer é vocês sentirem isso. Só um pouquinho. Mas se você quiser ter uma experiência com Deus, você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma decisão. Não dá para viver das gotinhas que os outros, as experiências dos outros jogam na gente. Então vocês vejam bem, para você ter uma experiência com Deus, você tem que tomar uma atitude, uma decisão. Mas qual atitude? Você aceitar Jesus no templo físico. Entende? E tudo físico. E tudo físico. Entrou no templo, num tanque físico, e sendo que no espírito e a Arusha é a água que nos lava. Então vocês vejam que precisa tudo físico. Você pode ser abençoado pela minha vida, você pode ser abençoada pela minha experiência, mas não tem nada que te mantém de pé, a não ser a sua própria experiência e conhecimento de quem Deus é. Ele é, e Ele quer se mostrar para você. Não adianta você querer que eu ponha a mão na sua cabeça, não adianta você querer pegar carona na unção do outro, não adianta. Deus tem algo para você. Ele quer se mostrar para você. Sim, amada, mas só que o verdadeiro Deus, Yahweh, Ele quer se revelar a nós, mas a gente tem que sair do físico, do engano da religião e ir para a porta estreita, que é Arusha. Porque a salvação é pela fé em Arusha.
É somente pela fé em Yahushua, não no caminho da religião. Se você chega num lugar com uma mesa posta, um banquete, e você está com muita fome, você vai virar para uma pessoa e falar assim: "E aí, fulano, como é que é o seu nome?" "Emily." "Ô, Emily, olha que mesa de banquete linda. Dá uma provadinha aí e me conta como é que é o gosto." Aí você prova. Helena, que delícia essa carne. Ela tá macia, tenra, bem temperada e levemente molhadinha. Eu vou ter uma noção, não vou? Mas eu só vou saber o sabor se eu pegar e comer. Se eu experimentar. Você diante de uma mesa de banquete falaria: "E aí, tá bom, Emily? Tá uma delícia, então mastiga e põe aqui na minha boca." Eco! Mas por que a gente faz isso espiritualmente? Por que a gente faz isso com as coisas do Senhor? Por quê? Não vou ler a Bíblia não. Eu vou na igreja, o pastor lê a Bíblia, me diz o que ele entendeu, qual a revelação que ele teve. E eu vou para casa feliz. Então vocês vejam bem. É isso aí, né? Não ler a Bíblia não, ou seja, mas o ler a Bíblia que ela fala é ato religioso. De você ler a Bíblia, não ler a Escritura. Tá certo? E aí eu vou ver o que o pastor tem para mim, sendo que o Espírito, ele mesmo nos ensina todas as coisas. Isto é verdadeiro e não mentira. O Espírito que habita naquele que crê que é o templo, ele nos guia a toda a verdade. Então vocês vejam bem. Mas aqui precisa de ouvir um líder religioso para falar. Mas Deus quer falar com você de uma maneira particular, única. Mas você tem preguiça. Preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ousar. Ai, que delícia. Então vocês vejam, tudo ato físico. Preguiça de orar, físico, sendo que a gente tem que orar no Espírito. Ninguém precisa saber quando a gente está orando. Tudo ato físico. Olha que gracinha, ainda enxuga o pé. Meus pés inchados agradecem. E eu tive que me segurar aqui para não sentar nesse negócio. Mas eu fiquei pensando: ah, meu Deus, eu vou dar trabalho para esse povo. Sair aqui toda molhada, molhando, pingando até lá em cima, vai dar muito trabalho, então tudo bem. Vocês entenderam, não entenderam? Agora, espiritualmente, quando eu escolho mergulhar, eu não dou trabalho para ninguém. Muito pelo contrário, eu paro de dar trabalho. Tá bom, minha linda. E foi assim na minha vida espiritual. Durante muito tempo, eu fiquei dependendo da opinião do outro. E aí, a comida tá boa? E aí, a água tá geladinha? E aí, dá para você orar aqui, pôr na mão na minha cabeça? E eu continuava a mesma pessoa. O remédio era como uma anestesia só. Depois que passava o efeito, a dor voltava. O congresso passava e a dor voltava. O encontro passava e a dor voltava. A obra era feita, concluída e a dor voltava. Eu cantava um solo e a dor voltava. O Senhor não quer te dar um paliativo, um analgésico. Ele quer extrair o que te causa dor. Exato, mas só que você tem que sair do físico, Helena. Porque você está falando tudo físico, tudo atos religiosos. Você tem que sair do físico, sair da porta larga, que é a porta da religião, e ir para a porta estreita, que é Yahushua, para Yahushua levar o Pai. Aí sim, você vai ter uma vida transformada pelo poder de Yahu. Né? Então é diferente. Ele quer estancar esse sangramento. A vida já está disponível nele. Você vai ter que se aproximar e tocar.
e extrair virtude. Feche os seus olhos. Existem coisas na nossa vida que nós temos que tomar uma decisão. Aquela mulher sabia. Já sofri demais, eu sei, mas eu sei que existe alguém que me ama. Aí vocês vejam, agora atos religiosos, né? Agora música para poder mexer com a alma da pessoa, né? Vamos ver. Nossa, fulana ficou tão radical, hein? Ah, Santa Rona, tá tão crente. Não precisa de tanto. Pra que tanto esforço? Pra ter vida. Pra que tanto esforço? Qual esforço? Ir num templo físico, dar dízimo de ofertas, se batizar, levar pessoas na igreja. Entende? Esse é o esforço que ela fala. Né? Não é o esforço de você sair do físico e ir pro espírito. Algumas coisas têm que ser deixadas para trás. E eu não sei quais são as coisas que o Espírito Santo vai pedir a você. Não é uma questão de legalismo religioso. Pode isso, não pode aquilo. Não. Tem a ver com coisas que o Senhor vai pedir de você, que ocupam o lugar dele na sua vida. Você fala que não tem tempo para orar, mas você tem tempo sempre para o Instagram, para o Facebook. Você fala que não tem tempo para ler a Bíblia, mas você tem tempo para uma série de outras coisas que não te constroem, não te edificam. Algumas coisas a gente tem que deixar no altar, mesmo que sejam coisas que a gente goste muito. Aliás, são as principais. As coisas que a gente gosta muito, a gente tem que colocar no altar. É isso que Jesus... Mas o altar, veja, amados, o altar, o que é o altar para eles? Porque o altar é a mesa do sacrifício. E a Escritura diz bem claro em Hebreus que Yahushua, ele foi sacrifício único, de uma vez por todas, dado por nós. Ele foi sacrifício dado por nós, esse sacrifício foi de uma vez por todas. Então a gente não tem que sacrificar. Ela quando fala, bota a vida no altar, o que? Sacrifica. Você então tem que sacrificar, né? Deixar tipo, de passear com a família no domingo para poder ir para a igreja. Isso é sacrifício. E sendo que o sacrifício de Yahushua foi único e perfeito. Foi de uma vez por todas. Como está escrito em Hebreus. Então vocês vejam bem, aí é o que eu falo, gente, assim, não julgando a Helena, eu não conheço ela, né, eu a vi uma vez, que eu fui num congresso da Lagoinha, acho que foi em São Gonçalo, não me lembro mais onde foi, ou Niterói ou São Gonçalo, não me lembro mais onde foi, isso já tem deve ter mais de 10 anos, né, e eu fui nesse congresso da Lagoinha, tava até em Senete também, né. E vocês vejam o caso da Helena Tanuri. Ela tá falando e tal, né? Que tá sangrando, né? Da pessoa que a ver tá sangrando, tem que mergulhar e tal, aquela coisa toda. Mas quando a gente vê a filha dela, a Clara Tanuri, né? Que cantou no Diante do Trono. E que hoje a Clara Tanuri, ela canta músicas indecentes, eu não ouço a música dela, mas ela canta música tipo assim para homossexuais, e ela mesmo se diz bissexual, entende? Então veja se isso não sangra, né, a Helena Tanuri, de saber que a filha dela é bissexual e está por aí cantando músicas indecentes e ainda mais aprovando o homossexualismo. Então vocês vejam que é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Porque isso, será que ela não fica triste com isso? Isso não sangra ela? Entende? Então ela está falando de tocar em Jesus para ser sarado, para estancar o sangramento, mas ao mesmo tempo ela não tocou em Yahushua. Por quê? Eu digo que ela não tocou em Yahushua, amados, porque ela está no físico, está na religião, ela é pastora. Ela se denomina pastora, sendo que Yahushua diz que não é pastor, que o pastor é ele. Então esses que estão aqui não são pastores, são ladrões. Então vocês vejam bem, ela mesma não tocou, porque está na religião, está no físico, andando no caminho do engano, da mentira,
e não tocou em Yahusha, porque Yahusha ele não está no físico, ele não está na religião, ele não está em templo feito por mãos humanas. Então ela não tocou em Yahusha. Então vocês vejam bem. Jesus estava querendo dizer quando ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o seu madeiro, o seu sacrifício, ou seja, o seu madeiro, e siga-me. Ele disse bem claro: siga-me. Não é siga uma religião, siga a um líder religioso, siga a igreja. Vocês vejam que ela está falando ela falou, né? Que a religião nos salva, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que botar a vida no altar. E botar a vida no altar é o quê? Indo na religião, praticando atos religiosos. Então você vê que não bate o que ela está falando. Porque ela diz da religião que não salva, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que praticar religião. Então são coisas que não bate. Tem coisas que você faz e estão te mantendo doente. Sim, isso é verdade, né? Por quê? Porque a pessoa está no físico, não está no espírito, né? Então aqui, ó, se alguém quiser vir após mim, alguém quiser vir após mim, tome, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Vamos lá, Bíblia. Que essa vida no altar, Mateus 16. Mateus 16, 5. Lucas 9, 5. Vamos nesse, Lucas 9, 5. Vamos ver aqui. 9, 5. Então o altar que ela está falando, botar a vida no altar é sacrificar, né? Se você dia de domingo você tem que ir para a igreja, é um sacrifício, tem que fazer o esforço, se esforçar e ir para a igreja, entende? A vida no altar no sistema religioso é isso. E sendo que o altar é a mesa do sacrifício. E Yahusha, ele foi o sacrifício perfeito, feito de uma vez por todas, né? Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. Onde é que tá isso, gente? Lucas 9, 23. 9, 23, vamos lá. Ai, o que eu fiz aqui? Vou botar aqui assim, vamos lá. Depois disso a todos, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Então, veja, esse tome a sua cruz, ou seja, tome o seu madeiro, né? Esqueça os seus interesses, né? Então veja aqui, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, você deve se negar a si mesmo e não ligar para os seus interesses, para as coisas dessa vida temporal, e seguir a Yahusha, tá bem, cara, siga-me. Não é seguir indo a uma religião, indo a um templo físico, mas é seguir a ele no espírito. Então vamos lá, vamos ver mais o que ela vai falar. Fazem bem para sua alma, mas não vivificam o seu espírito. E aí quando vem qualquer tempestade, você mergulha no caos, na depressão. Então, fazem bem para sua alma, ou seja, para a alma, porque quem está na religião faz bem para a alma, mas não vivifica o espírito. Por quê? Porque está no físico, não no espírito. Na tristeza, na angústia.
na ira. E você quase não tem fôlego para respirar. Você não se submerge no mar do Senhor, então o mar da tribulação vai te submergir. O mar da angústia vai te afogar. Entra nas águas. Pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos. Perca o controle. E experimente lugares em Deus que você nunca experimentou. O que você precisa colocar no altar hoje? Vamos começar nesse passo. Deixa a água chegar nos joelhos de verdade. Vamos. Então, colocar no altar, que ela está falando, é se sacrificar, se esforçar, viver uma vida de sacrifício, sendo que o sacrifício de Yahushua, amados, o sacrifício dele foi de uma vez por todas. Isso é bem claro na Escritura. Quer ver? O sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, ó. O sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Hebreus. Sei que está escrito em Hebreus. Hebreus 10. Ó, Hebreus 9, 28. Ó, Hebreus 9, 28. Olha o que está escrito aqui em Hebreus 9, 28. Então, quando ela fala de altar, altar, amados, é sacrifício. É se sacrificar. E sendo que nós não precisamos mais nos sacrificar. Hebreus 9, o que? 28. Então ela está falando da religião, mas a pessoa tem que ir na religião. Então, quer dizer, não foge, não tem lógica. Se a pessoa não tem que estar na religião, para que a pessoa vai na igreja? Se a igreja é da religião. Você vê que não tem lógica. Assim também, Yahushua foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele, ó. Tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Então não precisa mais da gente sacrificar, porque o sacrifício dele foi perfeito. Foi de uma vez por todas. O que a gente precisa, amados, é aceitar o sacrifício e andar nele, seguir a ele, ir a ele, seguir a ele, andar no caminho que é ele, andando no Espírito e permanecendo nele conforme ele ensinou. É assim que a gente tem que agir. E não botando a vida no altar, ou seja, botar a vida no altar o quê? Você ir para a igreja, dar dízimos, ofertas, se batizar, tomar ceia, levar pessoas para a igreja, subir ao monte, orar de joelhos, que atos físicos, ler a Bíblia. Tudo isso são atos religiosos que o pai e o filho não aceitam. Avança. O que você vai precisar de deixar no altar hoje? Com o que você vai precisar de romper? Qual é a multidão? Qual é a sua multidão que dificulta você chegar até Jesus? A novela? O trabalho? O dinheiro? A moda? Os amigos? Os prazeres? As redes sociais? O que você precisa deixar no altar hoje para você ir mais fundo? Você sabe? Pergunte para o Senhor: Senhor, o que está me impedindo? Seja honesta com você. O que está me impedindo de caminhar mais perto do Senhor? O que está me impedindo de extrair vida da sua vida para mim? O que
que está me impedindo? Quais são as barreiras, Senhor? O que eu coloquei no pedestal do meu coração, no trono do meu coração? A idolatria está matando a igreja evangélica. Como assim, Helena? A idolatria. A gente chama de qualquer outra coisa, a gente muda de nome. A gente fala que é admiração. Mas construímos, fazemos de homens ídolos. É verdade. Eles são idólatras também. Tão idólatras quanto os católicos. Por quê? Veja, tipo, ela mesmo falou, né, mais cedo, né, no início do vídeo, né, que a cruz ofereceu, né, tipo assim, uma coisa assim que eu não me lembro mais como ela falou, mas a cruz ofereceu, né, não foi Yahushua que se ofereceu, mas foi a cruz. Uma coisa assim que ela falou da cruz, isso é idolatria, idolatra a cruz, como se a cruz que tivesse feito o sacrifício, entende? Sendo que foi Yahushua. Então vocês vejam, idolatra a cruz, idolatra a Bíblia, porque falou que a Bíblia é a palavra de Deus, sendo que Yahushua é a palavra. Idolatra o pastor, porque tem que ouvir o líder religioso, que é o homem de Deus, e não quer seguir no caminho de Yahushua, ouvir o único pastor que é Yahushua. Isso é idolatria. Idolatra o templo físico. Vai falar do templo que Yahu não habita em templos feitos por mãos humanas? Idolatra, porque precisa ver um templo, precisa de ir num templo. Então isso tudo é idolatria, amados. Pessoas tomam o lugar de Deus. Fazemos até do culto. O culto, ao invés de adoração, muitas vezes vira entretenimento. Hoje a gente tem que ter palco, luz, telão de LED, para nossa alma ficar mais satisfeita. Antes, um hino do cantor cristão, com um teclado, careta. Então vocês vejam, para nossa alma, porque realmente é para a alma mesmo, para o ego da alma, porque o espírito não está nas pessoas que vão aí nos tempos físicos, amado, não é o espírito da verdade. É a alma mesmo que se sacia, não é o espírito. Entende? O espírito da verdade não habita em templo feito por mãos humanas. Sem nenhum efeito de palco, luz e som. Quebrantava os corações, mas hoje a gente é movido à emoção. E a gente precisa de algo novo para deixar a gente... É isso aí, movido à emoção. Isso aí. Ela tá falando a verdade, amados. É movido na emoção. Inclusive essa música de fundo é para mexer com a emoção. Tá certo? Não é movido no espírito. Não é o espírito que guia a verdade, mas o líder religioso que guia, é a igreja, a religião, né? Eles são convertidos à religião, como o próprio Yahushua falou. Se converte à religião, né? Como está escrito em Mateus 23, olha, Mateus 23 diz isso, veja. E aí é por quê? Porque a alma que está se preenchendo, não o espírito, mas é a alma que está sendo preenchida pelo espírito do engano, né? Então vamos lá, olha, Mateus 23, 15, olha. Veja bem. Se não é isso que acontece, que o próprio Yahushua falou. Falou isso para quem? Para os líderes religiosos. Vejam. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Não é isso que acontece? E realmente a pessoa, quando vai na religião, a alma dela que é preenchida, não é o entendimento, não é o espírito, mas é a alma. Bem excitado, bem entusiasmado com o Senhor. Estamos nos perdendo, porque aprendemos a frequentar shows, mas deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de conhecer Deus pessoalmente. Todo mundo boiando na superfície.
que está te impedindo? Se você tem alguma coisa para deixar no altar hoje, eu quero te desafiar a ser ousada. Eu queria que você que quisesse falar, Senhor, eu tenho alguma coisa para deixar no seu altar. Mas não faça isso por emoção, não. Que de Deus não se zomba. Com Ele não se brinca. Faça um compromisso com Ele. Senhor, eu preciso deixar isso no seu altar. Porque isso está me impedindo de chegar até o Senhor e extrair vida do Senhor. E eu quero vida, e vida em abundância. Veja, amados, mas o que impede da pessoa chegar a Yahushua é a religião. Porque a religião é o caminho da mentira. E Yahushua, ele não está na religião por quê? Porque ele é verdade. Não tem como a verdade estar na mentira. Se você quer fazer isso, saia do seu lugar e venha à frente. Enquanto a Aninha ministra, venha deixar no altar a sua multidão, o seu medo de ser rejeitada, escarnecida, desprezada. Nem deixar no altar. Veja ali, viu a cruz ali? Aqui, amados, ó. A cruz é uma cruz, olha. Deixa eu botar aqui só um pouquinho aqui pra ver, ó. Olha aqui, olha aqui. Veja aqui, pirâmide, ó. Veja bem. Símbolo totalmente satânico, tá? Então... é isso, né, Mari? Desculpa aí o vídeo ter alongado um pouquinho mais, né? Ter ficado mais... durado mais, tá certo? Então, amados, o negócio é o seguinte: como mergulhar? Como romper barreira e tocar em Yahushua? Né? É você sair do engano da religião, porque a religião é o caminho da mentira, e Yahushua não está no caminho da mentira porque ele é verdade. Não pode a verdade estar na mentira. E você ir pro caminho que é Yahushua, porque aí ele vai te levar ao Pai. Só assim você vai conseguir tocar em Yahushua, andar no Espírito e permanecer nele, como ele ensinou, tá certo? Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.